Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? No programa de hoje eu converso com Max Moreno. Ele que é escritor, romancista, poeta, contista, redator publicitário e professor de inglês. Nasceu em Mariluz e hoje mora aqui, na nossa bela Campo Mourão. E ele vai nos contar um pouco sobre a sua vida entre livros, palavras, criações e poesias. E hoje teremos uma dica sobre as bibliotecas mais famosas que existem ao redor do mundo. Sejam bem-vindos, o TPM está apenas começando. Pediram-me então que escrevesse sobre o amor. Aquele sedutor, irresistível, aniquilador, cujo bom senso não recomenda aos corações de natureza poética. Bem-querer aninhado em algum canto desse corpo profano. Procurei e encontrei um arabouço nessa alma despretensiosa. Chorei, pois quando traduzido em lágrimas, o amor transcende essa vida tão passageira. Este é um texto pequeno de Max Moreno, nosso entrevistado de hoje. Voltamos já com a nossa dica de hoje sobre as melhores bibliotecas do mundo. Dica do dia. Para quem gosta de ler e viajar, a nossa dica de hoje é sobre bibliotecas que existem no mundo afora. São verdadeiros paraísos para quem é fã de literatura. A Biblioteca do Congresso é a instituição cultural mais antiga dos Estados Unidos. Ela possui mais de 140 milhões de itens e está localizada no Distrito de Colômbia. Em Veneza, na Itália, encontra-se a Biblioteca Nacional Marciana. Essa biblioteca foi dedicada ao padroeiro da cidade, São Marcos, e ela é conhecida por abrigar de 13 mil manuscritos. Outra maravilhosa é a Biblioteca do Mosteiro Beneditino de Agnon. Construída no século XVIII, ela é a maior biblioteca monástica do mundo, com mais de 70 mil volumes e 1.400 manuscritos, acredita? Ela está localizada na região central da Áustria. Já na França, podemos encontrar a Biblioteca da Assembleia Nacional. Ela possui itens raríssimos, como as minutas dos processos de Joana d'Arc e manuscritos originais de Jean-Jacques Rousseau. Ela está localizada em Paris. E aqui no Brasil temos o Real Gabinete Português de Literatura. A biblioteca surgiu em 1837, no Rio de Janeiro. Mas o curioso é que o edifício em que ela funciona até hoje só começou a ser construído em 1880, por Dom Pedro II e a sua filha, Princesa Isabel. A inauguração veio acontecer 7 anos depois. Ela possui mais de 300 mil volumes. Agora vamos a um pequeno intervalo e voltamos já com o nosso entrevistado de hoje, Max Moreno, que vai nos contar um pouco sobre a sua vida de escritor, poeta e continuista. Olá, para você que está nos acompanhando, eu converso agora com Max Moreno. Ele que é um radialista, entre muitas funções dentro da área de comunicações, também é um escritor, e hoje ele vai estar aqui para nos falar sobre esse seu lado poético, lado escritor, esse lado romancista. Tudo bem com você, Max? Tudo bem. É um grande prazer recebê-lo aqui no TPM. O prazer é meu. Estava ansioso aí pela entrevista. Que bom.
Que bom, Max. E faz tanto tempo que a gente está tentando agendar e nunca dá certo, né? É verdade, já há algum tempo, né? Enfim, deu certo. Que bom. Eu estava olhando na agenda antes de vir para cá para fazer a entrevista. Há exatamente um ano nós estamos combinando isso. Desde o primeiro contato, um ano. É verdade. Mas, enfim, o bom é que deu certo, né? O bom é que deu certo. Que bom. Max, eu gosto sempre de apresentar meu entrevistado. Eu gostaria de saber um pouquinho de você, onde você nasceu, como foi a sua infância, um pouco dos seus pais e irmãos. Então, na verdade, eu nasci aqui no Paraná mesmo. Eu nasci numa cidadezinha chamada Mariluz, aqui perto de Goiânia. Com menos de um ano, meus pais foram para São Paulo. A gente morava ali entre Guarujá e Vicente de Carvalho. Guarujá e Santos, um bairro chamado Vicente de Carvalho, na verdade. Lá passei boa parte da minha infância, um pouco da adolescência. Depois meus pais se separaram, aí eu fui morar em Salvador com meu pai. Morei lá um ano e meio, penso eu. Depois voltei para São Paulo, fui morar com a minha mãe. Depois a minha mãe decidiu vir para o Paraná, tem os parentes todos que moram para cá, e a gente veio para cá. Aqui no Paraná eu morei em Goiôerê, logo assim que a gente voltou de São Paulo, fiquei um bom tempo em Goiôerê. Fui para Curitiba, morei um tempo lá. Fui para Maringá, morei um tempo em Maringá também. Me fale um pouquinho, você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Dois irmãos. Um menino, né? Um rapaz e uma um casal de irmãos. Um casal, isso. Seus pais, ele está em Salvador ainda, seu pai? Meu pai voltou para São Paulo. Quando a gente veio para o Paraná, ele voltou para São Paulo. Certo. E a sua mãe mora em Goiânia ainda? Não, minha mãe casou-se novamente e está morando em Minas já há mais de 10 anos. Certo. Lá em Minas. Quando hoje você é um radialista, mas como é que foi esse seu sonho de se tornar um radialista? Como que foi chegar até lá? Então, na verdade, assim, eu antes de ser radialista, eu era desenhista. Eu fazia desenho arquitetônico. E gostava muito de rádio, sempre gostei muito de música e rádio. E decidi, né? Falei, vamos ver se eu consigo virar radialista. E aí, na época, era difícil porque precisava ter um vozeirão, né? Um padrão de voz para o rádio era diferente de hoje em dia. E aí eu fui em busca, né, desse sonho, várias rádios, e sempre recebendo não. E aí até que deu certo um dia. Ali em Maringá eu trabalhei um bom tempo nas rádios lá, enfim. E é isso. Na verdade, quando eu comecei, era assim, a probabilidade era pequena, né? Pelo timbre de voz. Hoje não, hoje a gente já consegue, hoje não precisa ter muito, não tem muito isso. Para ser um radialista, você tem que fazer algum curso, você tem que trabalhar a voz, você tem que impostar a voz, como é que é? Então, na verdade é assim, existem cursos eu não diria para radialista, mas para você trabalhar isso, para você trabalhar isso, né? essa maneira de falar, de locutor, etc. Porque quando você faz locução numa rádio é diferente de você estar falando com outra pessoa, como eu estou falando com você agora, assim. Existe um pouco de impostação e tal, para que você mantenha um nível, né, no ar. E uma velocidade, enfim, é diferente. E aí você tem que trabalhar isso, dicção, entonação, essas coisas. Então, existem cursos hoje aí no mercado. Eu acho assim que você não vai sair pronto para o rádio como um profissional, mas vai te ajudar a trabalhar muito essas áreas aí, né? Para ser um locutor, você tem que montar o seu programa? É você que monta ou tem alguém que monta para você? Então, na verdade, assim, como eu trabalho na rádio já há algum tempo, eu trabalho na rádio como funcionário da rádio, né? Então, eu não monto o programa já vem, basicamente ele vem pronto, né? Vocês compram um programa pronto e você só trabalha como locutor, seguindo uma programação que vem para você? Isso, eu sigo uma programação na rádio. É feita uma programação musical. Essa programação antes era datilografada, era digitada, era impresso. Antigamente era assim. Isso. Hoje não, hoje já sai tudo na tela do computador, então você já só acompanha ali, tem softwares que já Mas ela já vem pronta para você, você não tem que fazer uma seleção de músicas, saber quais são as mais tocadas, enfim, se preparar antes de ir para o ar. Não, na verdade não, essa programação ela já vem pronta.
No meu programa, por exemplo, a gente tem a participação do ouvinte. Então, tem essa possibilidade de você acrescentar as músicas dentro do programa. Por exemplo, um ouvinte participa através de redes sociais, enfim, pede uma música, você pode acrescentar isso. Mas a programação, no geral, ela já vem pronta. Você sempre trabalhou em FM ou AM? Sempre trabalhei em FM. FM. Você acha melhor? Na verdade, assim, eu prefiro, eu acho mais ágil, né? Eu tenho assim, eu penso que no AM, numa rádio AM, carece de você ser um pouco mais criativo, talvez, eu diria, porque você passa mais tempo falando, mais tempo em contato com o ouvinte. E às vezes tem programas em rádios AM que você fica ali, às vezes, 40 minutos, 30 minutos conversando e toca uma, duas músicas. É verdade. Na rádio FM é diferente, você fala pouco, né? Eu te fiz essa pergunta justamente por isso, porque há uma diferença entre o locutor de AM e o locutor de FM. O locutor de AM, ele interage muito com o ouvinte, ele conversa, ele dá atenção, comentam-se muitas coisas, às vezes até fora do assunto que de repente o programa está. Mas, e também o locutor de FM, ele tem uma mesa que ele tem que dominar a mesa, ele tem que saber tudo direitinho. Você tem que estar, além de estar antenado no seu computador, no que está vindo, você tem que controlar a mesa, que são todos as sintonias do programa, tudo isso daí, não é verdade? Isso, exatamente isso. Nas rádios AM você tem uma cabine onde o locutor fica e tem alguém que faz a técnica, que controla todos os equipamentos e tal. Na rádio FM, você mesmo controla tudo isso. Você faz tudo isso. Isso. O que não é, hoje atualmente, não é difícil. Com computador, enfim, com softwares, não é tão difícil. Mas antes era mais complicado, né? Tinha bem mais equipamentos para que você pudesse controlar ali. Eu acho tão interessante e eu vejo duas coisas também diferentes. Por exemplo, me perdoa se eu estiver errado e me corrija, mas eu penso que o locutor de AM, o ouvinte se apega à pessoa. Sim. E no programa FM, ele se liga no programa e às vezes ele nem sabe quem está apresentando. Exatamente isso. Não é? Exatamente isso. E no AM ele liga porque ele quer ouvir o fulano de tal, o Beltrano. Ele tem uma afinidade muito grande. É interessante que são dois veículos de comunicação, duas rádios com canais diferenciados. Que interessante, né? É isso mesmo. Eu vejo os programas de rádio AM bem parecidos com programas americanos, onde as pessoas... Mais um talk show. Exatamente, onde as pessoas elas interagem bastante ali com o comunicador, enfim. Já nas rádios FM, que é muito dinâmico, né? Tem que ser tudo muito dinâmico, rápido, né? Então você acaba perdendo esse contato com o ouvinte, né? Esse contato direto. É tudo muito rápido. É verdade. Eu estava vendo que existem estações de rádios americanas muito famosas que a audiência muito grande de programas de madrugada e as FMs já estão fazendo um talk show de conversar, de interagir mais. Que interessante, né? Exatamente. Mas eu acho que o caminho é esse. É um caminho. Eu penso que sim. O mundo caminha para uma comunicação mais próxima, não é? Exatamente. Essa coisa, não existe mais distância, né? Até porque num programa você pode... Eu imagino que você deve ter ouvintes do Brasil inteiro e de outros lugares do mundo. Com certeza. Hoje todo mundo tem acesso. Isso é maravilhoso, né? Muito bom, né? Se você pensar que você está falando ali no seu programa ao vivo e alguém no Japão está te ouvindo... Não é? E a gente tem contato de ouvintes que eles dizem, estou aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, estou te ouvindo aqui. É um mundo muito próximo, né? Muito próximo, exatamente. Eu acho que hoje a internet, ela te proporciona isso, né? Esse contato com pessoas de várias partes do mundo. É verdade. Isso é muito interessante. Esses dias, conversando com um locutor de AM, ele tem um programa sertanejo
sertanejo de raiz. E ele tem ouvintes de vários lugares do mundo e tem uma senhora de Portugal que escuta ele todos os sábados. Bacana. É muito interessante isso. Então, são músicas que ela não escuta lá. Exatamente. Não é? É uma forma de quem está fora do Brasil, quem está fora do seu país, se sentir um pouco mais próximo, né? Exatamente. Da cultura É também, muito lindo, né? Muito, muito. E aquela história, longe é um lugar que não existe. Não né? existe, não existe. É verdade. Me diz uma coisa, você também é professor de inglês. Professor de inglês. Como é que é essa exatamente. sua paixão por um outro idioma? Então, na verdade, naquela época, lá atrás, quando eu estava interessado em trabalhar em rádio, eu falei que eu gostava de música, e as minhas preferidas eram as músicas em inglês. Na época eu não conhecia nada de inglês, não sabia quase nada de inglês. E eu queria saber o que as letras das músicas diziam, né? O que tinha nas letras. Então, passei a estudar inglês. Estudei em várias escolas e depois de um tempo estava falando já, né? Você teve facilidade com o idioma? Tive. Eu penso que porque eu gosto muito, Exatamente. né? Eu gosto bastante. Gostar assim. facilita, né? Facilita. Eu sempre achei fascinante, sabe, assim, outro idioma, principalmente o inglês. Eu gosto de 2 idiomas, na verdade. O inglês eu acho muito bacana. E o alemão. O alemão não tive ainda a oportunidade de aprender, mas penso que no futuro, não muito distante, eu devo fazer alguma coisa nesse sentido. E comecei ali estudando, né? Nas escolas e também buscando aperfeiçoar por conta própria, né? Adquirindo vocabulário, enfim, aprendendo. Hoje está muito mais fácil, né? Hoje está mais fácil. Hoje você aprende numa sala de aula ou pode buscar cursos online. Exatamente. Quando você se tornou um professor, houve um investimento em cima de você no sentido de um aprendizado para ser um professor? Sim, sim. Há uma diferença entre o ser o aluno e ser professor. Exatamente, porque aí você tem que ter a parte didática, né? Porque é diferente de você saber, não só um idioma, mas qualquer outra função, é diferente de você saber para si e saber passar para outra pessoa. Exatamente, né? Então, tem que haver uma preparação para isso, sim. Porque, às vezes, para você explicar como se fala uma palavra, você tem que explicar o porquê que ela é daquele jeito. Exatamente, E por que ela é colocada daquela maneira, em que tempo ela está, presente, passado, futuro. Isso. Pretérito, perfeito, enfim. Exatamente. É muito confuso. Sim. Você acha o inglês mais difícil que o português? Eu acho o inglês mais fácil que o mais português. Fácil. Isso. E eu penso que quem fala inglês, ou talvez até os nativos, eles pensem da mesma maneira. Principalmente porque, talvez, fugindo um pouquinho aqui, partindo para um lado mais técnico, assim, o inglês, o verbo, quando ele está no infinitivo, na sua forma base, conjugável, ele tem o to be, lembra do verbo to be, to speak, enfim. E o nosso português não tem nada que identifique que o verbo está no infinitivo, na sua forma conjugável. Daí, essa dificuldade dos americanos, enfim, de quem fala a língua inglesa, em falar o português. Eles falam o verbo no infinitivo sempre, né? Eu querer falar, eu querer estudar, eu querer, né? Eu saber, porque eles não encontram nada para identificar se o verbo está no infinitivo ou não. Então é mais complicado, eu penso. Eu imagino que o inglês é uma língua um pouco econômica e facilita. Eu penso que sim, mas tem algumas coisinhas assim também que são assim, confundem um pouco os falsos cognatos, né? Os false friends em inglês. Eu, na verdade, eu falo um pouco inglês, mas eu gosto dos idiomas latinos. Francês, italiano, espanhol. Sim. Por quê? Porque ele tem uma sequência lógica com o nosso idioma. Né? Como você já fala do inglês e do alemão, ele já foge. Ele não tem a mesma lógica de raciocínio para você montar uma frase. Exatamente. Né? Então, ao mesmo tempo que o americano vem aqui e fala eu querer, quando eu estou falando em inglês, eu não coloco a frase na ordem certa. Tem algumas coisas assim, um adjetivo dentro, substantivo. É complicadinho. Mas são detalhes. Mas faz parte. Faz parte. O importante, eu sempre digo assim, o importante é que você consiga se comunicar, que você tenha facilidade em se comunicar no idioma. Obviamente, quem não é nativo vai sempre
encontrar alguma dificuldade. Em qualquer idioma. Exatamente. Em qualquer idioma. Isso é normal, né? É, faz parte. Faz né? parte, com certeza. Até porque é um mundo tão grande, se você pensar... Eu tenho uma amiga que mora em Boston há muitos anos, há 12 anos, e ela fala assim, se você pegar o vocabulário, Zana, só de bebê, tudo que está relacionado a uma criança, é um vocabulário muito extenso. Daí você pega um vocabulário de casa. Então, se você pensar uma gama tão grande, é um universo infinito, né? Você... Assim vai. Me diz uma coisa, você sempre foi ligado a letras, tanto em letras no sentido de curiosidade de aprender idiomas, que são letras, como escrever, poesia. Como é que é esse seu mundo mais lúdico? A poesia veio antes? Como é que é? Então, na verdade, a poesia veio depois. A poesia, depois que eu escrevi o primeiro livro e tal, eu comecei a escrever alguma coisa relacionada à poesia. Entrei num concurso de poesia e escrevi alguma coisa. Quantos anos? Isso já faz um tempo, acho que... Não muito tempo também, em 2000 e... não muito tempo, 2010, creio eu. Que foi quando eu escrevi o livro, né? Não assim, nunca me senti um poeta, até hoje não me sinto um poeta, nem nada assim. Mas você gosta de escrever. Gosto. Você gosta de botar sentimento no papel. Exatamente. Colocar pra fora. Nem sempre coerente, né? Nem sempre simétrico, como deve ser a poesia, enfim. Mas eu penso que... Estou falando de poesia até sem muito conhecimento da causa, porque assim, não me considero um poeta, tem muita gente que pode até falar melhor que eu. Mas a minha maneira de colocar as coisas no papel, ela é espontânea. Às vezes, sim, você pensa em elaborar alguma coisa mais simétrico, mais dentro daquele estilo de poesia mesmo. Né? Sim. Eu acho que é sentimento a poesia, né? Eu acho assim que se você for pensar na poesia exatamente como ela tem que ser, você tem que ir para uma faculdade, né? Exatamente, né? E ainda assim, você tem algumas... E ao contrário, se você escreve ela, simplesmente você coloca a sua emoção num papel, ela necessariamente ela não precisa ficar tão simetricamente certinha, rimando. Eu acho que essa leveza das poesias, ultimamente, está mais gostosa de ler, né? Isso, eu penso que sim. Ela está mais suave. Mais suave. Mais espontânea. Mais espontânea, de fácil entendimento. Exatamente. Né? Assim, sem querer menosprezar, imagina, temos grandes poetas aí que exigem um pouco mais de entendimento, um pouco mais de, eu diria, um pouco mais de conhecimento dentro dessa área, para que você consiga absorver o sentimento. Sim. Eu acho muito bacana, assim, até a gente... É importante que estudemos esses autores, essas pessoas que... Sim. Você gosta muito de ler? Gosto. Desde quando você gostou de ler? Desde criança, na sua infância? Como é que é? Eu ainda... Na minha infância... Meu primeiro livro foi um livro chamado Esse Cara Velho do Diabo, virou filme depois e tal. Era uma série muito famosa, uma série de uma autora... Série Vagalume, eu não lembro da autora agora, mas enfim, era livro infantil, era livro para escolas, né? E foi ali que eu conheci, assim, a literatura, foi meu primeiro livro. E de lá para cá, assim, eu não parei mais de ler. Aí eu lia tudo, eu gosto de ler tudo. Sim. Desde, na época era gibis, hoje eu não sei como é que chama, se é revista em quadrinho, acho que é mais ou menos por aí. Então eu sempre li de tudo, porque... E não, assim, é um mundo mágico, né, da leitura. Você entra num mundo diferente, né? Você viaja, né? Com certeza. Você viaja. É como se você saísse do seu corpo e hibernasse na leitura. Exatamente. Você consegue se desconectar daqui para entender aquela história real como ela é, né? Exatamente. Eu acho que isso é a magia da leitura. É a magia da leitura. E eu acho que os livros infantis, ele tem esse grande poder de sedução, justamente de canalizar esse gosto
Isso. pela leitura, que você, de repente, você vai mudando as fases da idade, o livro de criança, o livro de adolescente, Isso, o livro isso. do adulto, e depois, quando você vê, você tem um leque de opções de livros que você gosta de ler. Quais os que Isso. você mais se encantou? Nossa, são tantos, São tantos. muitos livros, assim, que... Esse foi meu primeiro. Eu li José Saramago, eu gosto bastante, tem algumas obras interessantíssimas dele. Já li os nossos clássicos também. Quais os clássicos que você mais gostou? Olha, eu já li Machado de Assis, eu já li dos mais contemporâneos, eu já li Ariano Suassuna, eu acho fantástico a literatura dele. Sim, Assim, ele muito, assim, enfim, é perfeito. perfeito. Jorge Amado, eu gosto bastante, enfim, são vários, assim. Você E gosto também da literatura estrangeira, dos clássicos dos estrangeiros. clássicos. Também. Por exemplo, Dostoiévski, Tolstói. Gosto de Joyce. Eu li um livro muito bacana do Joyce, me parece que vai ser lançado agora. Vai ser relançado agora, acho que domingo. O Retrato do Artista quando Jovem. É fantástico. Ele tem uma maneira diferente de escrever. Para a época já era algo diferente. Assim. Era ousado demais. Exatamente. Gosto de Flaubert, Gustave Flaubert. Eu gosto de Madame Bovary, foi um dos livros que eu li. Até postei alguma coisa essa semana no Facebook. Que também era muito ousado para a época. Ele foi julgado até pelo livro, a história do livro, né? Aham. Porque abordava adultério na época, enfim. Ele fazia uma crítica à sociedade francesa, 1800 e alguma coisa, não lembro agora de cabeça. E foi muito criticado, e, enfim, houve processo, e hoje é considerado um dos grandes nomes da literatura mundial. Né? Sim. E também criou um estilo diferente, ele é conhecido como o pai dos romancistas, né, digamos assim, o Gustave Flaubert. Você acha que eles foram além do seu tempo na época? Foram. E a literatura é isso, é ousadia mesmo. Na verdade, assim, tem um escritor americano chamado Stephen King, eu acho que você conhece, ele escreve bastante histórias de horror, terror, não sei como é que chama. E boa parte dessas histórias viraram filmes. Ele diz assim, você não pode ter vergonha daquilo que você escreve. Porque se você está colocando no papel, porque é algo que você julga que é bacana, que você vai passar para alguém. Tem sempre alguma coisa interessante na sua escrita que vai ajudar outra pessoa, que vai ler e vai entender algumas coisas. Então, assim, independente do estilo, do seu estilo, sobre o que você está escrevendo, você tem que pôr isso com espontaneidade, né? Não dá para você ter vergonha daquilo que faz. E ele era muito criticado, né, por seguir essa linha mais terror, enfim. E os livros dele sempre tem muita morte, sempre tem muito sobrenatural, enfim. Mas ele tem um público que gosta. Muito, muito grande. Né? Ele está há muitos anos aí nesse estilo. Tanto é que os filmes fazem muito sucesso, tanto na literatura quanto no cinema, né? Isso. Quando você lê, o hábito de ler faz com que você aprenda melhor a escrever, também a se expressar? Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que a leitura, de uma forma ampla, ela ajuda o ser humano a se expressar. Primeiro porque você aprende muitas palavras novas, você aprende como se expressar melhor quando você lê. Para quem é tímido, eu sou uma pessoa tímida, para quem é tímido principalmente, você se solta mais, você passa a ser mais comunicativo, enfim. Às vezes quando eu falo que sou tímido, as pessoas acham estranho, trabalhar como professor de inglês, depois como radialista, tímido, né? Mas enfim, esse seu contato com os livros, eu penso que isso é extremamente benéfico, né? E no meu caso, respondendo a sua pergunta, isso me ajudou muito a escrever. Porque uma coisa é você ler como leitor, outra coisa é você ler como escritor. Eu sempre lia como leitor, até escrever o meu primeiro livro, até porque eu também não acreditava que ia conseguir escrever alguma coisa. E quando depois que você escreve, você começa a ver os livros, a perceber as histórias de maneira diferente.
quais foram as palavras que o autor usou, quais foram as técnicas que ele utilizou em determinados trechos, enfim. E isso passa a ser muito mais prazeroso e também demanda mais tempo. Eu imagino assim que ele enriquece você. Assim, quanto mais você lê, mais informação de como montar uma história, de como enriquecer os detalhes, como você falou, o seu vocabulário fica mais rico, você tem tudo isso daí para enriquecer o texto que você está escrevendo, né? Sem dúvida. Porque o texto, ele é... Por quê? Porque, na verdade, não existe uma aula para ser escritor. Você é meio que autodidática, né? Exatamente. Esse é um ponto interessante, porque, na verdade, se são poucas profissões, se é que a gente pode considerar como uma profissão, e acaba sendo, que não existe assim uma faculdade, um curso, tem a faculdade de letras, enfim. Sim, mas não tem uma faculdade, um curso que fala, você vai virar escritor. Né? Você acha que você consegue escrever alguma coisa, você começa a escrever e às vezes dá certo. E aí você se auto-intitula, eu sou escritor. E as pessoas acreditam às vezes, né? Mas eu acredito quando é bom. Porque, na verdade, uma faculdade de letras, digamos assim, ela vai te ensinar tecnicamente a colocar gramaticalmente um texto. Mas ela não te ensina a ter dom, ela não te ensina a trazer um vocabulário diferente. Essas coisas você aprende lendo outras pessoas diferentes. Exatamente. Quais os gêneros que você mais gosta? Então, eu gosto bastante, eu leio tudo, né? Eu gosto bastante de ficção, romance, ficção. Leio ensaios, eu gosto de biografias algumas, depende. Mas, enfim... Você se classifica como um romancista. O que é ser um romancista? O romancista é quando você conta histórias mesmo, que são histórias de ficção, mas são histórias relacionadas ao dia a dia, não é isso? Que, às vezes a gente fala ficção, as pessoas têm uma ideia de ficção científica. Mais distante. Mais distante, exatamente. Então, assim, você escreve, mas voltado para a realidade. São fatos que acontecem e tal. O romancista é alguém que escreve algo mais próximo. Mais próximo. Dizer, algo que pode estar no nosso cotidiano. Exatamente, isso mesmo. Exatamente, E eu gosto de escrever, assim, de seguir essa linha. Você já escreveu quantos livros? Então, na verdade, eu escrevi... Esse livro está publicado, eu estou com 2 livros... já participei de algumas coletâneas. Eu participei de uma coletânea com contos, eu tenho vários contos já publicados também. Em homenagem a um escritor americano chamado Charles Bukowski. Hoje até postei alguma coisa sobre ele também. Além desse livro, eu tenho mais 2, só que os 2 eu ainda não lancei. Eu estou trabalhando bastante nele, sabe? E também por falta de tempo, né? Tá fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Eu não tive ainda a oportunidade de deixá-los como eu quero. Não sei se vai chegar lá. Eu sei. Você escreve crônicas, poesia... Contos. E contos. Além de livros. Livros, é isso. Romances. Max, eu estou amando conversar com você, mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos conversar sobre o livro do Max Moreno. Olá, para você que está nos acompanhando, eu continuo conversando com Max Moreno. Nós estamos falando sobre, nesse segundo bloco, sobre o seu livro. Um livro que maravilhoso, eu li e recomendo. A Outra Sombra. Max, quando você escreveu esse livro? Então, esse livro, assim, quando eu sentei, comecei a digitar, a primeira página foi em 2010. 2010, eu imaginei que talvez pudesse escrever e pudesse ser, talvez no futuro, um escritor. Mas não acreditava tanto assim, né? Eu falei, vou sentar e vamos ver o que sai aí. Imaginei que, de repente, talvez uma página ou 2. Mas a primeira vez que eu sentei para escrever esse livro, eu consegui escrever quase 20 páginas, assim. Na primeira sentada? Na primeira sentada. Porque a história, ela fluía com muita facilidade, sabe?
tão rápido que eu não conseguia acompanhar. Porque às vezes é assim, né? Porque na sua cabeça vem tanta coisa que às vezes o pensamento é mais rápido que o teclado de um computador. Exatamente. Então, às vezes, você só toma nota, né? Vai escrevendo assim, de qualquer jeito, e depois você volta para... Sim, você tem que fazer correções. Corrigir, exatamente. Acrescentar, diminuir, coisas assim. Isso. Você faz tudo isso no computador? Faço tudo no computador. Max, para você escrever um livro, você tem que, de repente, montar na sua cabeça antes uma história, um roteiro, Isso. personagens. Isso. Você tem que fazer com que todo o enredo venha dar certo e você já tem que imaginar até o final. Penso eu. Isso, às vezes. Às vezes. Às vezes. Ou às vezes, então, porque você também pode ir escrevendo e falar, esse final é melhor ou esse final é melhor. Isso. É um fato curioso para quem escreve, e às vezes sou estranho assim, para as pessoas que ouvem, né? É que assim, a gente começa a escrever. E aí você tem mais ou menos a ideia do livro na cabeça. Você sabe o começo, o meio e o fim. Eu vou começar, por exemplo, vou começar contando uma história de um garoto que nasceu no interior, e aí ele tem problemas com a família, e aí ele acaba se desentendendo, vai para um abrigo de menores, depois ele é adotado por uma outra família que muda para Minas Gerais. E, enfim, você tem mais ou menos essa ideia do que você vai colocar no livro. E aí você começa a escrever. Os personagens, ou as personagens, como queira, eles surgem à medida que você vai desenvolvendo o enredo ali. Porque eles de fato vão aparecendo. Sim. E aí você vai dando um perfil, uma identidade para cada personagem. Muitas vezes, aconteceu com esse livro e com outros também, eu penso que provavelmente com outros autores já tiveram esse tipo de experiência, o personagem, ele meio que pede alguma coisa, ele cria uma vida própria, entre aspas. Então Ele aquilo que pode você planejou crescer para dentro ele, do livro, isso, aquilo que você ou planejou para ele, às vezes, em determinado momento, você percebe que não é aquilo. O personagem pede algo diferente. E aí você começa a seguir outro caminho. Então, às vezes, se criou um personagem que ele vai se casar no meio da história ali, e às vezes você percebe que ele pede, o personagem, a história, caminha para um enredo ali, para um desenvolvimento, onde seria mais interessante que aquele personagem não se casasse. Ou, enfim, você pretende matar um personagem, e aí você percebe lá na frente que não é uma boa ideia. que é melhor ele viver. Exatamente. Então, as coisas mudam, né, durante esse processo da escrita. Quando eu li esse livro, Max, eu peguei ele num sábado à tarde e terminei ele no domingo à noite. Eu gostei muito. Que bom, que bom. Eu até escrevi depois para você, Isso, né? Que, Fico muito feliz. que é interessante. Por quê? Porque ele tem, assim, ele tem uma riqueza de informação no sentido de, eu observo muito assim, como que um escritor descreve em detalhes, digamos, um ambiente. Descreve em detalhes o seu personagem. Você é muito rico nisso daí. E existe um encantamento quando a gente se identifica com uma história dessa maneira. Eu lembro que eu comecei a ler e eu fui ficando empolgada, porque ele na verdade são duas histórias em uma que é um pouco suspense. Nesse livro, em especial, assim, foi algo muito fácil para mim. Eu não diria inspiração, mas eu diria que as coisas fluíram com muita facilidade, em termos, né? Porque a primeira história, a história que flui na cabeça de quem está escrevendo, ela vem muito crua ainda, sabe? E aí você começa a desenvolver toda a história. Como eu já tinha toda essas partes, né, o começo, o meio e o fim mais ou menos em mente, depois eu mudei o fim, inclusive. Ah, é? E aí, então, eu fui só escrevendo mesmo, né? E depois voltei para colocar algumas coisas que eu não tinha percebido na história e principalmente para tirar algumas coisas que estavam ali, mas que eram perfeitamente dispensáveis, sabe? Então, tem tudo isso. Você acrescenta algumas coisas. Geralmente a gente corta mais do que acrescenta quando está escrevendo. Você acha que corta mais? É necessário. Eu achei tão interessante que a gente está lendo o livro e de repente a gente leva um susto que depois que a gente toma conta de como que é a história, de como que você está vendo. Ele está vendo a história de
de fora, né? Isso. Quer dizer, então, há uma narrativa de algo que está acontecendo e de repente você leva um susto e fala, a história não é bem assim. Exatamente. Ela é vista sobre um outro olhar. Isso. Eu não vou contar porque vocês têm que ler o livro para entender o que eu estou falando. É muito, muito, muito bom. Daí eu te pergunto uma coisa. Qual é a sua religião? Eu sou católico, sou de família católica desde pequenininho. Quando eu escrevi esse livro, algumas pessoas me perguntaram se eu sou espírita e tal. Respeito muito e tal. Mas não sou espírita. E aí me disseram uma vez, mas se você não é espírita, como é que você escreveu um livro que, às vezes, Parece muito. No livro ele tem, contando um pouquinho, né, ele tem ali um personagem que já morreu, enfim. Isso. Você não precisa necessariamente, em determinadas coisas que você está escrevendo, por exemplo, se você escreve sobre vampiro, a gente tem algumas pessoas que escrevem sobre vampiros lá fora, principalmente fora do Brasil. Uhum. Eles não acreditam que vampiros existam de fato. Eu, particularmente, não acredito em fantasma. Essa é a minha opinião. Assim, não Mas acredito. nada te impede de você contar uma história de um fantasma. Sim, sim. E essa história, ela é interessante porque, assim, ela me veio à cabeça, me veio à mente. Um dia, certa noite, né, eu estava aguardando o sono, meio com insônia, e aí me veio essa história. Me veio, assim, alguma coisa assim, não pronta. Você anotou? Né? Anotei. Uhum. Eu anotei e falei, eu acho que eu vou escrever um livro sobre isso. Guardar essa ideia. Exatamente. Então, assim, para as pessoas que são espíritas, eles acreditam que houve uma interferência, né? Alguém veio, e, enfim, essa inspiração veio talvez de um espírito. Eu, particularmente, não acredito. Assim, eu respeito muito. Respeita, mas não é, digamos assim. Isso. Porque você faz questão de deixar muito claro que é uma história fictícia. Fictícia, exatamente. Não tem nada a ver com algo que você falou assim, eu sou uma pessoa espírita e vou escrever algo dentro dessa área. Ou eu ouvi essa história em algum lugar e estou trazendo ela para cá. Quer dizer, ela foi criada. Ela foi criada totalmente na sua cabeça, Isso. e você colocou esse romance num papel. Eu penso assim, você falou assim que escreveu em um dia 20 páginas. 20 páginas dá um capítulo. Dá um capítulo. Para você ter uma ideia. Eu ficava muito ansioso quando eu estava escrevendo esse livro, por falta de tempo e porque a história vinha e eu sentava para escrever, e eu escrevia, e daqui a pouco eu falava, não, agora tem que parar um pouquinho. Mas eu ficava ansioso para voltar e sentar e continuar colocando ali. Muitas coisas, às vezes, muitos detalhes da história, eu tinha que anotar, escrever em algum lugar, para depois voltar e colocar. Então, essa compulsividade, vamos dizer assim, compulsão, né? Sim. Essa vontade eu tinha muito para ler, quando eu lia. Porque você fica preso a uma história e fala, nossa, eu tenho que voltar para pegar aquele livro e ver o que vai acontecer. E nesse caso, eu tinha que voltar para pegar o livro que eu estava escrevendo e dar sequência na história, para não esquecer. Sim. Então, isso me fez, assim, escrever bastante. Na verdade, o livro ele está aí com 240 páginas, se eu não estiver enganado, 241 páginas. O livro tinha 270 páginas. Você diminuiu? Sim. Porque... Gente, o sem óculos... 219 páginas. 219. Isso. Mas eu acho, assim, que ele é um livro com uma quantia de páginas necessária para se entender uma história. Sim. E você conseguiu mesmo colocar muito bem em riqueza de detalhes, de informação, de cenário, o que estava acontecendo, como é que era o ambiente, é incrível. Eu estou falando para você que eu comecei a ler ele assim, tipo umas 3, 4 da tarde num sábado, e no domingo à noite eu terminei. Eu lembro que estava um dia assim, muito agradável de leitura, e quando eu pego um livro para ler, eu entro no meu mundo mesmo, porque daí o meu mundo é o mundo do livro, a maneira como ele é colocado. E eu vou te dizer uma coisa, eu até fiz um comentário no meu Facebook sobre o livro, justamente porque é bom, sabe? Ele é um livro. Agora, me conte uma coisa, o seu livro, ele é tão bom, que ele vai ser editado em inglês. Isso. Já está editado em inglês. Isso. Como
que hoje você tem uma editora que já colocou ele à venda. Ele está no Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Isso. Como é que você conseguiu Pois é. algo tão maravilhoso assim? Na verdade, assim, quando escrevi, uma das maiores dificuldades que todo autor iniciante, todo escritor iniciante tem é de conseguir uma editora no Brasil. É porque a literatura brasileira, para quem está começando, ela não é muito valorizada no sentido de que as pessoas que são responsáveis por essa área, esse mercado editorial, eles não sei se não acreditam muito nos talentos brasileiros ou se preferem algo mais comercialmente viável, então traduzem já os autores conhecidos americanos ou de outros países e colocam isso no mercado. Então, e também eu penso que esse procedimento, ele é um procedimento mais simples, entre aspas, porque nada é tão simples, de você traduzir um livro já de um autor conhecido americano ou estrangeiro e lançá-lo no Brasil, do que você apostar num autor iniciante. Principalmente porque o autor iniciante ele comete algumas falhas, sabe? Enfim, você não conhece as técnicas de narração, você não sabe como criar um personagem. Então, são poucas pessoas que se preparam para isso. Sim. Então, há uma perda de tempo, entre aspas, muito que os editores não se permitem fazer essa busca para o iniciante. Para o iniciante, exatamente. Porque isso muitas vezes você acaba encontrando um iniciante que escreve razoavelmente bem. Que era o seu caso. Então, E como é que eles te descobriram? Como você, de repente, se fez ser descoberto por eles? Então, na verdade, eu tive esse livro publicado por uma editora aqui no Brasil, que é a editora Multifoco, o selo Desfecho, né, que está aí na capa. Essa editora... Ela que indicou? Não, na verdade, não. Essa editora, ela colocou o livro no Brasil, em todo o Brasil. Sim. Então, eu já era conhecido antes de publicar esse livro, na verdade. Então, me explica por que ele foi muito comentado na internet. Exatamente. Você lançou ele primeiro na internet? Isso. Eu lancei ele pela internet e lancei ele de forma independente. Hoje é muito fácil você fazer Hoje é isso. possível. Né? É possível fazer isso. Então eu fiz isso. Lancei o livro e o livro ficou bem comentado e tal. E daí o interesse da editora. E aí a editora lançou o livro oficialmente, aí com outra capa. Essa capa, inclusive, é uma releitura? Ela é uma releitura, talvez, da capa anterior, mas, quem dá o parecer final geralmente é a editora, né? Assim, o autor pode opinar sobre cores e algumas coisas, mas no geral é um designer da editora. Ele que vai criar. Ele que vai criar, porque ele determina o que o mercado exige, ele acha que chama mais atenção, tem um apelo comercial maior, enfim. E aí eles criaram essa capa. E então o livro foi lançado oficialmente no Brasil, mas eu já estava bem conhecido na internet, né? Porque muitas pessoas já tinham lido meu livro. Como é ficar conhecido na internet? Por exemplo, assim, as pessoas liam. Quer dizer, você, na verdade, lança um livro na internet, você foi independente. Isso. Você não ganhou dinheiro, mas você ganhou uma divulgação gratuita do seu nome. Quer dizer, você se lançou, Marcos Moreno, como escritor, ficou famoso. Isso, você ganha notoriedade porque lançando o livro de forma independente, na verdade, eu não ganhei dinheiro, eu gastei dinheiro. Você investiu. Né? Eu investi, exatamente. Então o que eu fazia? Eu adquiria exemplares do meu próprio livro e mandava esses exemplares para sites e blogs relacionados à literatura. Pessoas que tinham uma certa influência nesse meio. Me diz uma coisa, a título de curiosidade. Vamos imaginar, você manda isso daqui. É igual quando uma pessoa cria algo, ela vai lá e registra aquilo. Sim, sim. Você escreveu uma história, você tem como registrar, você tem como guardar, você tem como se preservar no sentido assim, essa história é minha? Sim, sim. É feito, até para os autores que estão começando agora, existe um procedimento quando você escreve, não só livro, mas, enfim, letras de músicas, poesias, enfim. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é o lugar ideal para você fazer esse tipo de registro. Você entra em contato e a biblioteca
recebe o teu material, é feito uma triagem, eu posso dizer assim, para saber se o teu material não é plágio de outra história. Exatamente, é como se fosse um direito autoral. Isso. Uma vez comprovado que a história é autêntica, é sua, é registrado. Existe uma taxinha, um pequeno E valor. você guardou isso daí, porque Sim, já que você sim. começou a mandar, Exatamente. você corria o risco de alguém pegar uma ideia dessa que é maravilhosa, porque o seu livro é muito bom, e ir lá e colocar o nome. Exatamente. Não é verdade? Eu te pergunto isso, Max, porque olha que interessante. Eu até tenho uma amiga minha que não mora no Brasil, ela mora no exterior, e ela escreveu um livro maravilhoso. E ela, eu não vou dizer nem o nome dela e nem desse escritor famoso. Ela chegou num hotel, encontrou, ela soube que ia estar no hotel um escritor brasileiro famoso mundialmente. Sim. Ela chegou lá e falou para ele assim: eu queria falar com o senhor e dar o meu livro para que o senhor lesse e me falasse. Interessante. Que desse o seu aval, o que que era. Ele pegou o livro dela, mudou pequenas coisas, lançou mundialmente, ele vendeu esse livro. Pois é. Um livro muito famoso, um escritor muito famoso. Quando ela viu aquilo, ela ficou assim, acabada. Agora, ela lançou um segundo, ela escreveu um segundo livro e ela chegou para ele e falou assim: agora, o mínimo que o senhor pode fazer para mim é fazer a apresentação do meu livro. E ele fez isso. Ele fez. Porque entre os dois ele sabe que ele plagiou ela, né? Ele pegou a história dela. Pois é. É um risco, né? É um risco. Aconteceu algo bem parecido comigo. Assim. A gente não pode falar, porque na verdade, assim, quando eu estava buscando uma editora, eu mandei esse livro, o original do livro, para uma editora ligada a uma rede de TV muito grande aqui no Brasil. E tal. E surgiu uma novela logo na sequência com um trechinho bem parecido com o livro. Muito próximo. Bem. Mas assim, não tem como você provar nada. Então, enfim, pode ter sido coincidência também. E para um autor iniciante, né, para você que ainda não é muito conhecido, Como é que você depois vai provar que não aquilo tem não é como seu? provar. Então, eu tô te falando isso porque eu sei dessa história, isso daí já aconteceu muito em músicas, né? Você manda a música para o seu cantor favorito e de repente... Se apropria dela. E a mesma coisa a sua, quer dizer, a sua história, você pegou o seu livro, mas você tinha essa garantia já de que o seu livro estava... Exatamente. Eu já fiz o registro. Cuidadoso, né? até para quem está nos assistindo e quer escrever um livro, tomar esse cuidado. Exatamente. Eu penso que uma das primeiras atitudes seria essa mesmo. Né? Você acabou de escrever a história, não precisa necessariamente corrigir tudo ou colocar dentro de uma linguagem literária como você gostaria. É importante que você tenha esse material, eles recebem esse material impresso. Você manda o material, agora eu não sei, mas na época que eu escrevi, eles recebiam impresso o material. Então você vai mandar as páginas do livro, eles vão ler a tua história e vão atestar que a história é sua e eles registram isso. Depois de feito esse registro, se você quiser fazer alguma alteração no livro, na sua história, você pode. O importante é que o conjunto da obra está protegido. Está protegido. O nome está tudo limpo. Você, daí, como é que você, que essa editora americana se encantou com o seu livro e resolveu editar ele fora? Eu já vi ele em inglês, você tem ele em português e em inglês. Como é que foi para você, de repente, chegar um convite para fazer parte de uma editora grande, conhecida? Pois na verdade, assim, eu encontrei essa editora, não acreditava muito que eu pudesse publicar, ter o livro publicado através dessa editora. E resolvi mandar o original do livro. Mesmo ele já havia sido publicado no Brasil, os direitos autorais do livro em português pertencem a uma editora brasileira. E aí eu procurei me informar e eu pude. O contrato te dava essa liberdade. Ele me dava essa liberdade de repente, buscar uma editora que pudesse publicá-lo em inglês. Então, assim, eu não tinha essa pretensão, mas eu falei, vou mandar o livro, né? Eu mandei o livro em português para essa editora. Eu falei, sou do Brasil, posso mandar um livro? Pode. Eu falei, posso mandar em português? Pode, porque estava em português.
temos alguém que consegue, que vai avaliar esse livro em português e, se ele for interessante para a gente, isso tudo em trocas de e-mails, em inglês. Se isso for interessante para a gente faz a tradução do livro e a gente faz o lançamento do livro nesses 3 países, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. E aí a gente publica o livro também de forma virtual em todo o mundo, porque hoje é mais fácil você colocar nessas plataformas virtuais. E aí eu mandei o livro e fiquei, assim, não esperava, né? Sinceramente, eu não esperava. Qual foi a sua surpresa? Isso. Aí eu estava lá em casa, uma noite de domingo, acessei, fui checar minha caixa de e-mail e tinha um e-mail da editora, dizendo que o livro tinha sido aprovado. Como é o nome da editora? America Starbucks. E aí a editora dizia que o livro tinha sido aprovado, que se eu permitisse, o livro iria ser traduzido para o inglês e que eles publicariam o livro. E aí me mandaram um contrato para que eu lesse, né, para que eu ficasse ciente de todos os meus direitos e deveres. E se eu concordasse, eu tenho um contrato com essa editora, para você ter uma ideia, de 5 anos. O contrato dessa editora, o contrato padrão com autores iniciantes é de 2 a 3 anos. Eles fizeram um contrato de 5 anos comigo. Então, assim, eu pensei, eles devem ter... Eles acreditaram em você, porque eles acreditaram. Fizeram o dobro do tempo com você. Pois é. E aí eu falei, não, vamos fazer. Pedi um tempo para ler e analisar as cláusulas do contrato, analisei direitinho, o contrato veio em inglês, mas assim, não seria um problema, né? Embora tenha alguns termos técnicos. Mas, enfim, o contrato me parecia bem interessante e viável, né? Sim. Por que interessante e viável? Não tinha pretensão de vender, de virar um best-seller, até porque um autor iniciante é muito difícil assim, você conseguir emplacar um livro, o seu primeiro livro, porque ainda falta bastante, né, para o autor. Mas a minha intenção era ganhar notoriedade fora do Brasil. Lógico. É que as pessoas tivessem acesso ao meu livro fora do Brasil. E isso aconteceu. Assim, então o livro está nessas cidades, o livro impresso, né? Não é o livro virtual, ele está nas livrarias, em alguns eventos literários eles apresentam um livro e tal. Então, está bem satisfatório, eu estou muito feliz com o resultado. É muito interessante, né? Isso me trouxe mais notoriedade no Brasil, porque aí você acaba tendo essa... Quando tem essas grandes exposições de livro, como tem em Paraty, em vários lugares, você já está indo? Não fui ainda, já recebi convites da editora para que fosse. Você tinha que estar lá mostrando os seus livros, na verdade, a sua história maravilhosa. Eu assim, penso que devo ir no futuro. Mas outros afazeres, para você ter uma ideia, quando você vive de literatura, do livro, quando você tem assim, o tempo para escrever e para se dedicar à divulgação e tal, isso facilita. Mas quando você tem, além de escrever, você tem mais 2 empregos e às vezes você tem compromissos, né? que te impedem, às vezes, de ir participar de uma a esses Bienal. eventos. Exatamente. Mas a ideia é participar. Esses livros que eu estou finalizando agora, eu vou colocá-los, enviar para algumas editoras, já até o final do ano eu penso que eu devo mandar. Você tem mais quantos livros? Mais 2. Mais 2. E qual é o estilo dos outros 2 livros? Um livro que eu estou escrevendo, eles são romances. Eu gosto isso. Quando a gente fala romance, muitas pessoas pensam que o romance... É uma história de amor. Isso não é necessariamente uma história de amor. Exatamente, Só que completamente diferente desse. O meu segundo livro não traz nenhum fantasma. As pessoas podem ficar sossegadas. Teve um amigo meu que falou assim, esse livro é muito bom, só que todo mundo morre. Ele falou, né? Muita gente morre no livro e tal. E no segundo livro, não morre tanta gente e ele é completamente diferente, assim, sabe? Ele é romance, mas é uma história totalmente diferente. Me perguntaram, quando eu estava ainda divulgando na internet, se eu ia fazer uma sequência do livro. As pessoas gostaram, mas você vai fazer uma sequência e tal? Porque ele termina de uma história, ele termina de uma forma muito... abrupta, digamos assim. Isso. Ele não tem fim. Isso, ele deixa meio que no ar deixa alguma no ar. coisa. Ele simplesmente para
E você vai imaginando. Exatamente. Fica para o seu imaginário. É. Mas aí é que eu acho que está toda a riqueza dele, dá a impressão realmente de que vai ter uma sequência. Pois é. Mas de repente está aí para você Isso. continuar. Quantos livros que são? 2, 3, né? De repente vira uma trilogia. Exatamente. É. Mas, assim, a princípio, não há nenhum projeto em fazer uma sequência para ele. Não? Não. No momento, não. Não, no momento, não. Eu já vi autores que escreveram depois de décadas. É. Esse tempo eu estava vendo Don Quixote, se não Quixote. me engano. Um autor, assim, muito famoso. Décadas depois ele deu sequência a um livro muito conhecido. Então, isso acontece, né? Acontece. Porque, assim, na verdade, você vai amadurecendo enquanto escritor. Então, o que acontece? Por que eu não quero mexer nesse livro agora? Vou lançar um outro livro. Porque você está com uma outros também na sua cabeça, né? Isso. E a gente vai aprendendo mais. Sim. Hoje, quando eu pego esse livro que eu abro, eu fico tentado a fazer algumas alterações nele, sabe? Porque na época que eu escrevi, algumas técnicas eu não tinha ainda. Então, as técnicas que eu adquiri ao longo do tempo, você se sente tentado, né? Você acaba se sentindo tentado a aplicar no livro que já está pronto. E ele está pronto. Sim. O editor foi passado por um editor que leu, que falou, não, é isso mesmo. Então. Mas então eu não vou mexer nada. Eu vou te falar como leiga. Não mexa nesse livro, que ele está perfeito. Ele está muito bem feito, ele está uma história contada de uma maneira muito diferente. Ele é uma história muito rica, muito detalhes. Ele é muito rico em detalhes. Eu fico encantada. Um dia, conversando com uma amiga, ela perguntei a ela, o que você gostaria de ser, mas que é um dom? Ela falou, eu gostaria de ser cantora. E ela fez a mesma pergunta para mim. Eu falei assim, se eu pudesse, porque é um dom. É um dom, não é algo que eu posso ir ali e falar, vou estudar, me preparar e me tornar. Eu falei, eu gostaria de ser uma escritora. Porque um autor de um livro, uma pessoa, um contador de histórias, ele tem que ser muito armazenado de coisas que você tem que colocar, porque senão não tem beleza e não prende. Isso. É diferente de um filme, uma novela que você mostra, a imagem fala por si. Isso. Você tem que fazer a pessoa que está lendo entender todo o cenário, como que a pessoa está vestida, Isso. o ambiente, o que se passa. Exato. Na verdade, assim, existe uma linha tênue aí. Isso. Porque, na verdade, assim, você não pode dar muitos detalhes. Não muitos. E você também não pode dar poucos detalhes. Então, você tem que dosar isso para que para que o leitor ele se situe, ele saiba o que está acontecendo, ele consiga visualizar o ambiente. Então, ele visualizando o ambiente, com as informações que você deu, ele cria algumas coisas a mais. Ele paralelamente, ele vai criando algumas coisas. Porque essa é a magia da leitura. A magia da leitura é maravilhosa. É que você crie, né? Por exemplo, se você pega um livro muito... alguns escritores, até clássicos, eles davam bastante detalhes. Se você pega um livro com bastante detalhes, você não tem muita coisa para imaginar. Vamos imaginar que você... Tem que dosar. Tem que dosar, exatamente. Se você descreve muito um personagem, se você descreve o personagem, se dá todas as características. Como é o cabelo, como é a cor dos olhos, a expressão facial, o temperamento, né, dessa pessoa, como ela se veste. Se você der todos esses detalhes, você acaba... primeiro, subestimando o leitor. E segundo, tirando a magia que é de criar. Então, você dá mais ou menos o básico, a cor dos olhos, a expressão, o cabelo. E aí a pessoa vai criando, ela vai memorizando, exatamente. E aí cada pessoa memoriza um personagem de forma diferente. Visualiza na mente dele um personagem. Na cabeça dela é diferente do outro. Exatamente. Como que é o nome dos seus 2 próximos livros? Você já tem ideia ou não? O título é a última coisa que você pensa ou é a primeira? O título eu penso primeiro, depois eu mudo, aí acaba ficando por último. Provavelmente vai ser o quê? Eu tenho esse
que eu estou escrevendo agora, um já está pronto. Eu preciso só fazer uma revisão nele e mudar algumas coisas. Esse que eu estou escrevendo agora, o nome dele é Além de Mim. Além de Mim. Que é muito... tem uma história bem interessante também. E o outro que está pronto, o nome do livro, por enquanto, é O Mundo dos Outros. O Mundo dos Outros. E, assim, são histórias distintas. Distintas. Max, amei conversar com você e saber como que é a sua cabeça. A cabeça de um autor realmente é um pocinho mágico, né? Eu penso que sim. Eu penso que Palavras que saem. Exatamente. O mundo lúdico. Exato. Né? E a gente está aí. Criando mundos também, né? Criando mundos. Pelo menos para cada leitor. Né? Max, você deveria ter me falado no início e passou. Você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho filhos. filho. Minha esposa é Maria Aparecida. Eu chamo de Cida, né? Todo mundo conhece por Cida. Eu tenho 2 filhos, são gêmeos, um casal. Um casal? Estão já na faculdade, tem 20 anos, já estão aí. A pergunta que todo mundo me faz é: eles gostam de ler? A sua família gosta de ler? Sua esposa lê os seus livros? Eles gostam? Não, assim, não são tão... não tem esse prazer da leitura. Leem, mas leem... não tem essa paixão pela leitura. Eu penso que essa deficiência em sentir prazer em ler vem talvez de alguns livros impostos aí na escola. Na idade escolar. Na idade escolar, exatamente. Porque quando você coloca lá, eles vão pegando o gosto da leitura. Não é? Mas assim, eu penso, essa é a minha opinião, assim, a leitura ela tem que ser, antes de tudo, prazerosa. Prazerosa. Então, quando você pega um autor muito difícil de ler, a gente pega aí alguns autores brasileiros que são... Eles usam uma linguagem diferente mesmo, e acaba sendo difícil para ler. E você coloca isso como uma obrigação para uma criança... Afasta. A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai ler exatamente como a professora, ou o professor pediu, e vai fazer aquele trabalho, aquele resumo e tal. Mas ela vai passar a encarar, a partir daquele momento, a leitura como uma obrigação. E algo chato, quando é uma obrigação, não tem prazer. Né? Perde o prazer, Perde o prazer. Esses tempos eu estava lendo, eu gosto muito de ler, e hoje, infelizmente, eu estou lendo menos do que eu gostaria. Eu fui uma adolescente, uma jovem, uma adulta que lia muito. Agora, no momento que nós estamos vivendo, eu percebo que as pessoas se comunicam mais, mas leem menos. Leem menos, exatamente. O que é um pecado. Sim, sem dúvida. O meu propósito em breve é diminuir o mundo online e voltar para as minhas leituras, pelo menos um livro por mês, no mínimo. Essa facilidade de acesso à informação e essa nossa vida corrida... Toma tempo, absorve. Toma tempo. Absorve. Exatamente. E aí você acaba não tendo tempo para de fato, abrir um livro. Eu lembro quando eu era solteira, eram poucas as livrarias que nós tínhamos de acesso a livros. Poucas bibliotecas. Daí nós tínhamos o Círculo dos Livros. Era um catálogo muito interessante que vinha, a gente pedia os livros e eles vinham pelo correio, que hoje se faz pela internet, né? Isso. Mas era a maneira que nós tínhamos. Então, eu lembro que chegava final de semana, ou quando chegava no correio um livro, era uma coisa muito encantadora, você pegar o livro, saber que você vai ler, porque a princípio você tinha olhado no catálogo a sinopse do livro, né? E ali você ia ler. Exatamente. Era maravilhoso. Eu lembro que eu trabalhava desde muito cedo, eu ficava esperando o final de semana para ler. E à noite, né? Tipo, voltava da faculdade e ia ler um livro. Chegava em casa, ao invés de assistir televisão, assistir na época novela, eu ia para o quarto ler. Sim. Muito melhor. Com certeza. Até porque, eu sempre digo assim, eu não gosto de novela, porque eu gosto de assistir um livro, ou assistir um filme, ou um livro, ou ler um livro, porque ele termina na hora que eu quero. Isso. Isso é maravilhoso. Max, foi um prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Tudo de bom para você. Obrigado, e olha, obrigado. Essa editora continue investindo em você, porque você é um talento. Obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe. Amém. Obrigada eu. Eu agradeço. Obrigada eu.
Sucesso para você. Obrigado, foi um prazer. Eu tenho certeza que você gostou de conhecer o Max Moreno. Eu indico, o livro dele é maravilhoso. A Outra Sombra. Fica aí a dica para você. Daqui a pouco eu volto para me despedir de você. Dor. Minha dor? Dor sem pudor, sem coração. É dor de poeta, inquietação. Ah, esse meu desejo de escrever, de crer no que não vejo. Mas prefiro acreditar que o segredo é amar. Este também é um pequeno texto de uma poesia de Max Moreno. E assim termina mais um TPM. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, de saber um pouco mais sobre esse grande escritor moronense e te dizer que vale a pena ler o livro dele. Fique bem, fique com Deus.